Olá, pessoal, boa noite, sejam bem-vindos a mais um Longe Talks. Boa noite, Eli, boa noite, Fabiola. Quero agradecer. Bom, gente, vou mudar um pouco, né? É estranho te chamar de Fabiola. Ela é minha madrinha, então vou chamá-la de madrinha, como eu sempre chamei. Então, madrinha, primeiro, obrigada por aceitar o nosso convite. É sempre importante a gente ter pessoas falando aqui sobre, na parte prática, né? Sobre mudança de hábitos, sobre o que a gente tem feito para a gente ter uma melhor qualidade de vida. Acho que faz muito sentido, além da teoria, a gente ver na prática. E eu queria que agora, a gente sempre faz uma provocação de início, pedindo para a pessoa falar quem ela é, mas não a profissão, porque geralmente a gente costuma falar, eu sou fulano de tal, eu faço isso, isso, isso. Não, eu quero saber quem que é a Fabiola pela Fabiola. Quem é você, madrinha? Se você não sabe quem eu sou, fica difícil, hein? Eu sou Fabiola, aquariana, tenho 50 anos, mas não consigo me enxergar com 50 anos. A minha mente ainda, eu tenho 20 e poucos anos. Amo viver, sou bem louca, eu gosto do que é diferente, eu não gosto de seguir padrões, nunca gostei, não é de agora. Apesar de seguir alguns padrões, mas eu sempre tento pensar fora da caixinha. Sou mãe, com muito orgulho, amo ser mãe. É uma profissão ingrata ser mãe, porque a gente não tem manual de instrução e a gente acha que está sempre acertando, mas é uma profissão que, se eu pudesse escolher mais umas 10 vezes, eu escolheria com todo o amor do mundo. E sou madrinha, né? Sou madrinha de batismo da nossa Jéssica, sou madrinha de casamento dela, ela é minha madrinha de casamento, ela é madrinha da minha filha de batismo, então, assim, É, é meu amorzinho. E você trouxe, Fabiola, para mim um tema muito importante. Primeiro, na sua trajetória toda que você teve, é, muitas vezes, principalmente na hora que você coloca, eu acho que é muito importante, né, a gente colocar o fato de ser mãe, de isso também ser um papel da sua profissão e o quanto isso também impactou em você, né? Porque a gente acaba olhando para o universo profissional, para o universo familiar, né? E aonde é a Fabiola no pessoal durante essa trajetória esteve? É, é, olhando para a Fabiola profissional é gerente de projetos de TI e gosta muito do que faz. Eu brinco, eu sempre brinquei com os gerentes que eu treinava, que eu ajudava a crescer na carreira, que é uma profissão que eu gosto porque eu sou mulher e mulher gosta de mandar. Mentira. É uma profissão que eu gosto porque a gente lida com pessoas e pessoas são seres tão divinos, tão surpreendentes, porque cada um tem a sua historinha e você tem que saber lidar com aquela historinha. Então você não pode se moldar a uma situação, você tem que se moldar àquela pessoa. E ser gerente de projetos, você atua com todos os níveis hierárquicos, com todos os tipos de pessoa, com todas as religiões, com todas as relações que são possíveis no ambiente de trabalho. E isso, assim, é maravilhoso. Como eu falei, eu sou aquariana, eu gosto do diferente. Então, assim, não tem nada mais diferente do que você ser gerente de projetos, porque todo dia é diferente, entendeu? E aí você olha para a Fabiola mãe é aquela pessoa protetora, é aquela pessoa cuidadora, é aquela pessoa que tenta, pegando o gerenciamento de projetos que você faz, a gestão de riscos, ela tenta imaginar todas as situações que podem dar errado e para proteger aquela cria. E eu levo isso de mãe para o meu ambiente de trabalho. Então, quando eu tenho uma equipe de longo prazo, eu acabo virando a mãezona deles e eles desabafam, e eles conversam, confidenciam e confiam na Fabiola profissional barra mãe. Só que foi tudo isso que me fez parar um pouquinho, né? Para um pouquinho, descanse um pouquinho. Ele vai lembrar dessa propaganda. E raciocinar o quanto eu estava me anulando.
porque não dá para você agradar todo mundo, não dá para você cuidar de todo mundo. E o todo mundo inclui você. Você também é todo mundo, você faz parte desse grupo. Então, assim, foram muitos anos sendo mãe e profissional, e a Fabiola foi ficando para trás. Quando que a gente sempre fala aqui de, né, essa dificuldade de mudança de hábito e a questão de se perceber, né, também faz parte dos nossos hábitos. Então, o se anular é um hábito. Então, quando foi que deu essa virada de chave? O que provocou essa virada de chave? E falou assim: não, agora eu vou me olhar para mim e a partir disso realmente eu vou viver o que eu quero viver da maneira que eu quero viver. Não que você não tenha feito isso, mas de Sim, uma maneira com maior propriedade, né? Assim, em relação a você. viver a gente sempre vive, né? Uns vivem um pouco mais, outros um pouco menos, e não viver em anos, viver a vida. A maioria de nós, na maioria do tempo, só sobrevive. É a música, deixa a vida me levar, vida leva eu. A gente é essa música 90% do nosso tempo. Isso não só é a Fabíola, não só é a Jessie, não só é a Eliane, é todo mundo. Se a gente não prestar atenção, a gente deixa a vida nos levar. E a gente só está assistindo ela passar, a gente não está vivendo. Eu tenho fibromialgia, foi diagnosticada quando eu estava grávida da minha caçula, que hoje está com 18 anos, que é a afilhada da Jessie. E o médico, na época, falou: você nunca vai segurar ela no colo. Eu já não segurava os copos na mão, porque o primeiro sintoma da fibromialgia é você perder a sensibilidade nas mãos. E as medicações que existem não são para curar, são para te adormecer, né? Então elas te anestesiam. E eu não queria aquilo para minha vida, eu não queria viver à base de um Rivotril, de um Gardenal. Eu gosto de viver, eu queria trabalhar, eu queria continuar sendo útil. Então eu tive que me adaptar a sentir 24 horas por dia aquela dor, e se aquela dor fosse suportável, ótimo, então vamos escalonar mais um pouquinho sem o remédio, vamos aguentar mais um pouquinho, e eu fui aguentando e suportando e sobrevivendo. Quando foi em julho, e assim, foram anos, tá? Eu estou com 50 anos, fiz agora, em 2025. Então, com 48 anos, eu descobri que eu estava com fibromialgia há 19 anos atrás. Então, por 17 anos, eu sobrevivi. Eu vi a vida passar. Vivi dentro do possível, naquele mundinho pequeno que eu tinha, que eu me permitia viver sem negligenciar um filho, sem negligenciar meu marido, sem negligenciar meus pais, mas me negligenciando. Querendo ou não, eu me anulei. Então, quando foi em julho de 2000 e finalzinho de junho de 2023, eu, por conta da fibromialgia, eu tenho muita sensibilidade. Então, eu tive uma tendinite e aí vem uma série de situações, né? Eu tenho cachorros, eu adoro animais, e uma delas teve gravidez psicológica, atacou a outra e ela começou a eu ter que ficar dentro de casa, eu saí de dentro do meu escritório. E naquela ânsia do dia a dia, eu não me toquei que eu estava trabalhando na cadeira errada. E isso me deu uma tendinite no glúteo mínimo, é uma parte do bumbum, que me aleijou. Eu fiquei 7 semanas e meia na cama. E eu não conseguia fazer nada. O meu marido, ele trabalhava a 160 quilômetros de distância. Quem cuidou de mim foi minha filha, que tinha 16 anos, e a minha faxineira. Então, elas me pegavam, elas me punham numa cadeira, me levavam para o banheiro para fazer as minhas necessidades, para tomar um banho. E isso foi por 7 semanas e meia. E aquilo deu um estralo. Eu falei: meu, o que eu estou fazendo da minha vida? Eu já tinha engordado 30 quilos de só ver a vida passar. Já tinha deixado de me exercitar. Eu já estava à base de iFood o mês inteiro, por anos. Os motoboys da cidade todos me conheciam, porque era o tempo todo só porcaria. Eu deixei eu me engordar, eu me abandonei, eu deixei de me amar. Se é que um dia eu soube me amar. Porque é uma reflexão que a gente tem que fazer, e é difícil a gente fazer essa pergunta para a gente mesmo. Então eu comecei a refletir. Da cama eu passei para uma cadeira que eu chamo de cadeira de rodas, porque era cadeira de escritório, porque era o que me locomovia. Depois eu consegui ficar em pé novamente, fui para bengala,
para andador, do andador para bengala. E aí chegou dezembro, eu tive uma gastroenterite. Na época eu trabalhava numa grande cervejaria e sempre trabalhei remoto e era o último encontro do time. Era final de novembro e nós fomos o time todo para lá e fizemos um happy hour e eu tive gastroenterite. Então eu fiquei 3 dias muito mal e no terceiro dia eu tinha certeza que eu ia morrer. Eu tinha certeza absoluta que eu ia morrer. Então, mal que eu estava, o médico na época não queria me dar alta, até baixar um pouquinho, mas estava com tanto Covid, tanta coisa, e ele falou, vai e se cuida em casa. E eu rezei muito para isso não acontecer. E foi a última, assim, eu tinha dado meia volta na chave e ali eu dei a volta completa. Eu falei, eu não posso mais me negligenciar, eu não posso mais achar que a importância que eu dou para os outros, eu vou ter para os outros. Se eu não me dou importância, ninguém vai me dar importância. Então, em 2024, eu fui atrás de nutricionista, achei uma nutricionista maravilhinda, fofa, que entendeu tudo que eu estava passando, que não tinha aquela neura. E é isso que a gente tem que aprender. Não é porque a gente precisa de um nutricionista que a gente vai aceitar qualquer coisa. A gente tem que parar de aceitar qualquer coisa. Então, tem que dar match. A gente não fica procurando, né, o nosso parceiro, não tem que ser um parceiro ideal para a gente. Por que os profissionais que vão nos atender não têm que ser ideais também? E ela foi essa parceira ideal. Ela entendeu que eu vou mudar, mas eu tenho um processo. Não adianta você me colocar, me fazer aquela dieta para eu pesar na balança. Cara, eu não vou fazer isso. Eu quero aprender a me alimentar direito. Eu quero fazer reeducação. Eu não estou aqui só para emagrecer, eu estou para me reeducar. E ela passou por todo esse processo comigo, foi minha confidente, festejou comigo cada quilo que eu perdia. Nesse processo, foi um pacote de 6 meses, a gente tem amizade até hoje. Eu perdi 7 quilos. Então, assim, cada quilo que eu perdi era uma vitória que ela comemorava comigo. E assim, eu tracei objetivos bem claros para mim. Em 2024, eu fui atrás do meu corpo. Então, eu fui na nutricionista, eu fui para uma fisioterapeuta, ela fez todo o trabalho comigo e conseguiu me colocar em pé sem a bengala. A Jéssica sabe, eu não conseguia ficar mais de 30 minutos ali em pé, sem a bengala. Não conseguia. E ela me colocou em pé. E dali ela falou, você precisa fortalecer o músculo do seu joelho. Meu joelho, por conta dessa tendinite, o nervo encurtou, o nervo que é de trás da perna, assim, que vai para o nervo ciático, ele encurtou, meu joelho saiu do lugar. E no meio de uma aula de pilates, ele voltou para o lugar e foi uma dor do caramba, entendeu? Foi assim, foi bem surreal. Então, em 2024, eu cuidei do corpo. Eu voltei a cuidar do corpo. Esse ano, eu comecei a tentar cuidar da mente. E não foi fácil. E não é fácil, não está sendo fácil. O que a psicanalista está me forçando a pensar, por isso que eu falei, será que um dia eu me amei? Alguém já se fez essa pergunta? Se um dia você já se amou? É difícil você olhar para dentro de você e falar, cara, eu sou tão defeituosa, mas ao mesmo tempo eu sou tão maravilhosa. E assumir o tanto que você errou no seu caminho é uma luta constante. E o que isso melhorou também no seu aspecto? Lógico, o principal, eu acho que é fazer toda essa holística, né, de mente, corpo, tudo isso, né, de se perceber, de se amar, mas o que isso trouxe também de benefício para aquele baque que te deu na hora que você descobriu a fibromialgia, na hora que você teve lá a tendinite? O que isso, essas mudanças que você fez, o que elas também trouxeram de benefícios para esse cuidado com a doença, nem diria doença, para o cuidado com isso que você estava passando? Eu fui diminuindo o meu peso, a carga na perna foi diminuindo. Porque o médico, quando foi diagnosticado, o médico primeiro desconfiou que eu tinha rasgado o músculo da minha perna. Quando ele viu que era tendinite, eu falei, menos mal. Ele falou assim, não, tendinite não tem cura. Falei, caramba, né? Eu tava comemorando aqui.
Então, o cuidado comigo, em assim, primeiro resultado, diminuiu o peso nas minhas pernas, porque é na perna direita, e como eu não conseguia esticá-la por inteiro, porque o músculo tinha diminuído, eu jogava o peso na esquerda. Então, eu já não estava mais aguentando a dor no meu calcanhar esquerdo, entende? Então, conforme eu fui diminuindo, fui emagrecendo, já foi me aliviando, a dor no pé, a dor no joelho, eu fui conseguindo melhorar um pouco mais no Pilates. E aí eu comecei a entrar em roupas que eu já não entrava. Isso para autoestima foi ótimo. E aí eu fui querendo mais. Você vai querendo mais. Você vai querendo resgatar aquela pessoa que pesava 54 quilos lá na década de 90 e era gostosinha, bonitinha, e qualquer roupa servia, podia andar com roupa elegante, podia andar de salto. Você quer resgatar aquela figura. Essa é a segunda camada. A terceira camada, eu estimulei minha filha. Eu estimulei a minha filha a procurar nutricionista, eu estimulei a minha filha a querer comer direito, eu estimulei a minha filha a fazer exercícios. Então, nós mudamos de Jaguariúna para Campinas e não fazemos mais Pilates aqui. Estamos buscando. Ela já achou um Pilates online e continuou com as aulas. Terceira camada. Última camada, eu voltei a sonhar. Eu comecei a resgatar, eu vi que era possível eu voltar a ser eu. E eu comecei a resgatar sonhos esquecidos lá atrás. Coisas que eu queria fazer e não tinha coragem, agora não é o momento. Ah, isso não vou fazer por hobby, não nem vai ser uma fonte de renda. Eu estou resgatando. Entende? Então, assim, é só presente, é só coisa boa, sensação boa. O que que você deixa assim de mensagem para quem está nos assistindo, que eu tenho plena certeza que se conectou em vários pontos aí, que a gente carrega, né? Muitas coisas do dia a dia e com certeza existe essa conexão e fala, opa, já passei por isso, estou passando por isso. Então, o que que você deixa de provocação mesmo? Vamos provocar esse povo, para que eles pensem, né? E não necessariamente que mudem agora, mas que eles comecem a se conscientizar do que não está bom. Desistir jamais. Nunca desista. A gente é brasileiro. Já não é fácil a gente desistir. A gente se reinventa sempre, sempre. Não desiste de você. Olha para você com carinho. A gente é doutrinado a olhar para os outros com carinho. Vou dar mais um exemplo aí. No meu aniversário, agora em fevereiro, a gente tem o costume do quê? Para quem é o primeiro pedaço? E o primeiro pedaço vai para a pessoa mais importante, é a pessoa que a gente mais ama. E eu dei o meu primeiro pedaço pela primeira vez na minha vida, 50 anos, para mim. E foi um choque. Ficou um silêncio. Tô mentindo, já? Foi um choque. Por que que eu não posso ser a pessoa que eu mais amo? Por que que você não pode ser a pessoa que você mais ama? Então, essa é a minha provocação. Se ama. Se ama mais que os outros. Se olha no espelho e fala, cara, eu sou boa demais. Eu valho muito a pena. Por que que eu tô deixando a vida passar desse jeito? Não desiste de você nunca. Porque você é o maior presente que você pode se dar. Então, essa é a minha provocação para vocês. Se amem muito, se amem sempre. Não é fácil, porque a gente aprende de criança, já nos aniversários, que o primeiro pedaço do bolo nunca é nosso. Então, não é uma tarefa fácil e dói mudar. E quando eu digo que dói lágrimas a noite inteira. Não desiste de você. Nunca. Nossa, Fabíola, se eu já era fã, né, dessa família, agora então eu estou mais do que fã, né, de você. E olha, quando eu vejo a tua história, é uma carreira
com a tua idade, né? Não estou dizendo, muito pelo contrário, você é muito jovem, mas uma carreira de tecnologia da informação para uma mulher, né, na sua trajetória, isso também mostra o quanto você é guerreira, o quanto você gosta desses desafios. Ele só precisava passar para você, porque nas outras áreas você já tinha, né? Na profissão, com certeza, porque é difícil, né? A mulher na TI, as lideranças na TI, é muito difícil, mulheres, né? Ser mãe conciliando todos esses papéis, né? Então, era essa. Olha o quanto você precisou também entender na sua história, o quanto, se você era guerreira para todas as outras coisas, você tinha que ser guerreira para você ir transbordar. Né? Muito, muito legal. Nossa, para mim foi inspirador, porque eu preciso mudar algumas coisas, vou te falar, viu? Então, por isso que eu tô falando, não desista de olhar para você e não desista de amar esse ser que você é. Você é maravilhosa.